Oi, turminha! Voltamos para dar continuidade no nosso conteúdo de sociedade e natureza. Isso mesmo. E o conteúdo, como vocês já sabem, fala sobre o quê? Sobre o que nós estamos trabalhando? Sobre os nossos medos. Olha só aqui alguns exemplos de medos que podemos sentir. Porque são muitos medos que podemos sentir, não é verdade? Para começar, turminha, a tia Janine vai contar uma história muito legal, tá? É uma história que fala de uma garotinha, que ela conta do que ela tem medo, como ela fica quando ela tem medo, tá bom? O nome dessa história é Tenho Medo. Bora lá começar a contar essa história? Ela conta assim mesmo. Quando estou com medo, sinto-me como uma gelatina estremecer no prato. Ela fica muito nervosa. Ou quando um ratinho vê um gato, ela fica tremendo. Ou como se tivesse aparecido uma aranha bem em frente ao meu nariz. Quando estou com medo, tapo os olhos com a mão ou enfio-me embaixo dos cobertores. Ou escondo-me atrás do meu pai. Quando estou muito nervosa, eu corro e me escondo atrás do meu pai. Sabe por que ela tem medo também, turma? Ela tem medo de ir pro quarto dela sozinha. É porque ela tem medo de escuro. Mas ela fala para ela mesma que não é para ela ser tola. É claro que não tem ninguém lá. Mas ela tem muito medo. Sabe do que ela tem medo também? De pensar que tem aranhas embaixo da cama dela. Sai daí, sua aranha, com as mãos para cima. Ela fala para a aranha. Mas qualquer aranha que ela encontre, a aranha tem muito mais medo dela do que de outra coisa. Gosta de brincar às escondidas. Ela gosta muito de brincar sozinha. O pai dela chega e assustou ela. Ela saiu correndo, turminha, e embora dê saltos com um susto que meu pai me prega, sempre quero brincar outra vez. Sabe do que ela teve medo? Ela teve medo no seu primeiro dia de escola. Quem teve medo no primeiro dia de aula? Acho que muita gente, né? Mas ela gostou tanto da escola que ela não queria voltar para casa. Ela teve muito medo da primeira vez que ela dormiu na casa da avó dela. Teve muito medo. Ela ouviu muitos barulhos. Mas a avó dela veio, sentou ao lado dela e leu uma história para ela até ela adormecer. O irmão dela falou que o dentista não era muito legal e que ela não ia gostar do dentista. Mas a dentista não era nada assustadora. Disse que eu tinha uns belos dentes. Sabe do que ela tem medo? Às vezes ela tem muito medo quando ela vê na televisão programas que assustam, mesmo ela sabendo que é só de fingimento. Quando começo a ficar com medo, eu me sinto melhor quando eu canto ou assobio. Sinto-me melhor dizer para mim mesma para não ser tolo. Ou se fingir que sou uma valente, uma super mulher. Olha só. Sinto-me melhor se falar com o meu ursinho. Olha o ursinho dela, que lindo. Ou se lembrar que todo mundo tem medo, até os adultos. Meu pai tem muito medo de montanha-russa. Minha mãe tem pavor de avião. Ela prefere andar com o pé no chão. Mas às vezes, quando temos medo, precisamos é ter coragem. O que tu tens medo?
Qual o teu medo? Como ficas quando estás com medo? Gostaram, crianças? Essa é a historinha do Tenho Medo, contando a história de uma garotinha que tem muitos medos e como ela fica quando está com medo, ok? É normal, turminha, como a tia Janine já falou, você sentir medo. Não é vergonhoso, é normal. Todo mundo tem medo. A gente só tem que respeitar o sentimento das pessoas, não brincar porque ela tem medo. Por exemplo, tem medo de barata. Olha que tolice, ela tem medo de barata. Você tem medos diferentes, mas tem medo. Então nós devemos respeitar os nossos colegas, respeitar o medo que eles sentem, ok? Agora a gente vai dar continuidade falando das nossas atividades de hoje. A primeira fala essa aqui, olha. Você vai colocar bem aqui, olha. Quando sinto medo de... eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de trovão. Entendeu? Você vai colocar aqui o seu medo. Ele me lembra o que o seu medo, quando você lembra do seu medo, eu tenho medo de alguma coisa, quais são as características desse seu medo? Quais são os objetos que te lembram esse medo? E quais são os animais? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu morro de medo de bruxa. Então você vai escrever bruxa bem aqui. Quais são as características da bruxa? A bruxa tem um nariz enorme. A bruxa tem uma verruga no nariz. Essas são as características da bruxa. Os objetos. O que você lembra quando você lembra de bruxa? Qual é o objeto que você lembra quando você lembra de bruxa? A bruxa anda de quê? De vassoura. Então, o objeto seria vassoura. Animais. Que animal você lembra quando você pensa que tem medo do seu medo de bruxa? Geralmente a bruxa tem um gato preto perto dela. Vocês entenderam? Então vocês vão colocar as características, os objetos e os animais. Quando vocês estão com medo, do que vocês lembram? Ok? A próxima atividade, olha aqui, dá para ver aqui, já tem um rascunho bem aqui, ó. Tá vendo? A partir desse traçado, você vai fazer um monstro bem assustador. Combinado? Um monstro que vai assustar bastante. Então, turminha, essas são as nossas duas atividades, tá bom? E nós vamos corrigir na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!